Que a graça e a paz seja com todo o povo de Deus, amém? Meus irmãos, como é bom, né, nós cantarmos sermões. O que nós cantamos aqui é sermões, que são cantados aqui na letra. E como é bom ter uma igreja fiel, né, na sua liturgia. A palavra do Senhor, ela é pregada até mesmo nos cânticos. Que graça, que privilégio para nós. E nessa noite me foi concedido a graça, né, de trazer uma porção do Evangelho à amada igreja. E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versos de 10 ao 17. Eu vou ler e os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém. Eu queria colocar como tema da nossa exposição hoje, o Evangelho que vem de Deus e forma servos de Cristo. O Evangelho que vem de Deus e forma servos de Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas, meus irmãos, ela foi escrita para lidar com problemas específicos de determinadas igrejas daquela região conhecida como Galácia. Para entender a epístola, é preciso ter em mente algum conhecimento da situação que aquelas igrejas ali enfrentavam. Pouco tempo depois de os Gálatas terem recebido ou aceitado o Evangelho da graça, surgiram ali alguns falsos profetas, ou melhor, alguns falsos mestres, agitando o povo daquela igreja e atacando o apóstolo Paulo de maneira pessoal. Eles não só atacaram o apóstolo Paulo, mas também eles estavam pregando um evangelho falso, que Paulo vai falar de outro evangelho que já já nós iremos contextualizar. Eles não pregavam o verdadeiro evangelho, porque não era o verdadeiro evangelho que Paulo havia pregado. Eles estavam pregando uma forma distorcida do evangelho. Eles diziam que se aqueles irmãos que haviam recebido o evangelho por Paulo não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. Esses irmãos, eles estavam acrescentando à graça algo, mérito, e isso era um tipo de distorção. Na realidade, isso era algo, como Paulo diz, nem outro evangelho é. Então, esse é o contexto, meus irmãos, que estava acontecendo no meio daquela igreja. Esses irmãos, eles estavam já, até mesmo já, num processo de deserção do Evangelho da Graça. Paulo, ele foi o autor
das igrejas da região da Galácia. Em Atos, capítulo 13 ao capítulo 14, vai falar da primeira viagem missionária de Paulo nessas regiões. Eu não vou abrir lá por questão de tempo, mas Paulo ele estava na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma grande igreja missionária, Antioquia da Síria, e ela enviou esses homens, Paulo e Barnabé, para pregar o evangelho aos gentios. Então, na sua primeira viagem missionária, Paulo ele ia pregando o evangelho da graça, que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não há mérito humano. A salvação é exclusivamente pela graça, é o que Paulo pregava. Ele dizia que a justificação diante de Deus é somente pela fé em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que Paulo pregava. Então, Paulo ele ia pregando essas igrejas nas regiões da Antioquia, da Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. Lá no capítulo 13 e 14 de Atos fala a ação, a operação do ministério do apóstolo Paulo naquelas regiões. E muitos irmãos ali se converteram ao Senhor, receberam o evangelho da graça. Essa era a situação daqueles irmãos. E Paulo, ao escrever essa carta, ele está muito admirado e perplexo com o que está acontecendo ali com aqueles irmãos. No capítulo 1, no verso 6 a 7, ele vai dizer assim: eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na realidade nem outro é, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E Paulo ele vai rogar aqui uma maldição para aqueles que estavam deturpando a igreja, que estavam pervertendo o evangelho da graça. E ele até mesmo se inclui no verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. E ele repete mais uma vez: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Meus irmãos, esse evangelho, ele não era uma ramificação do evangelho, não era uma variação do evangelho que esses perturbadores estavam pregando. Eles estavam pregando outro evangelho, um evangelho diferente, distinto daquele que Paulo havia pregado. E esses irmãos, eles estavam simplesmente sendo cooptados por esses falsos. Quem eram esses irmãos? Eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam ainda tão apegados à lei de Moisés, que eles diziam: não, só a fé em Cristo não é suficiente para ser salvo, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar as leis, vocês precisam guardar os dias, o sábado, a dieta judaica. Se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. Veja, eles não negavam que a fé deveria ter fé em Jesus, mas eles adicionavam essa fé, o mérito humano. Então isso é terrível, meus irmãos. O que estava acontecendo ali é terrível. Paulo ele está tão perplexo com essa situação, que ele vai falar de novo lá no capítulo 3, ele vai dizer assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quem foi que iludiu vocês? Quero apenas saber isto de vós: receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui ele está fazendo essa pergunta àqueles irmãos. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Meus irmãos, é triste a situação dessa igreja que começou de maneira fiel no Evangelho, foi exposto
com o verdadeiro evangelho da graça. E muito rapidamente estavam já num processo de deserção. Inclusive, talvez alguns até se circuncidaram e já estavam começando a guardar a lei de Moisés. Mas essa carta ela é relevante para a igreja hoje? Será se tem algo relevante para nós hoje? Claro que sim. Claro que tem muitas coisas relevantes. O propósito de Paulo ao escrever aquela carta era auxiliar aqueles irmãos ali da Galácia a resistir os falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano, a obediência à lei de Moisés. E eu queria, meus irmãos, trazer nessa noite também como um propósito, assim como Paulo teve um propósito para aquela igreja, há também um propósito desse pregador nessa noite. É que a carta aos Gálatas, ela nos confronta, porque vivemos numa época que valoriza muito a aprovação humana. Nós vivemos uma época que valoriza muito a performance, que valoriza muito a visibilidade. Paulo ele nos lembra que o evangelho não nasce da cultura, não depende de aplausos e não existe para promover homens, mas para revelar Cristo e formar servos para a glória de Deus. Essa carta ela tem muito a nos falar. E depois de ter esses irmãos terem atacado a Paulo, depois de terem dito que Paulo na realidade ele era um impostor, ele nem apóstolo de verdade ele não fazia parte dos 12 apóstolos de Cristo, porque ele não estava no tempo do seu ministério terreno. Paulo, na realidade, ele aprendeu esse evangelho de homens. Paulo, na realidade, quando ele está lá com os judeus, ele prega a circuncisão, e aqui com vocês ele prega o evangelho da graça, para não submeter vocês à lei. Então ele é um impostor, esse camarada ele é um mercenário. Ele quer ganhar vocês. Essas eram as acusações que aqueles falsos irmãos estavam fazendo a Paulo e a sua mensagem. Esses indivíduos, eles eram, meus irmãos, insistentes, esses camaradas. Aonde o evangelho estavam, os judeus, eles iam para poder instigar aquelas pessoas que haviam recebido o evangelho. E era isso que eles estavam fazendo ali, nas igrejas da região da Galácia. Galácia é uma região, né? Uma província romana, que provavelmente essas igrejas é na região sul da Galácia, e essas igrejas elas receberam o evangelho. Então, era esse o cenário. E claro que esse evangelho, esse outro evangelho que Paulo ele fala, que aqueles irmãos estavam já cedendo, era contrário ao evangelho que ele pregava. Paulo pregava Cristo e esse crucificado. Ele dizia que a justificação é exclusivamente pela fé. E qualquer pessoa que ensinasse ou acreditasse em outra coisa, estava correndo sérios riscos de apostasia. No versículo 10 ao versículo 17, aqui nós temos Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado e também fazendo a defesa do seu chamado. E eu quero começar dizendo que Paulo não estava preocupado com a reputação dele não, meus irmãos. Ele não estava preocupado com a autoimagem dele não, com a promoção da imagem dele não. Ele faz essa defesa porque o que estava em jogo ali era o evangelho da graça. Se ele era um mensageiro autorizado, como ele vai nos mostrar, e aqueles homens estavam atacando a sua autoridade, ao mesmo tempo eles estavam atacando a mensagem que Paulo havia pregado. E Paulo ele precisava defender, porque o que estava em jogo ali também era a vida daqueles irmãos. E ele vai começar aí, no verso 10. Porventura procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, depois de ele
afirmar que não existe outro evangelho, ele começa a responder aquelas acusações e aquelas insinuações dos seus oponentes, de que sua mensagem era uma mensagem ajustada. Paulo está pregando uma mensagem suave, ajustável, só para agradar vocês. Essa mensagem que ele está pregando não é verdadeira. Então Paulo ele vai começar a fazer essas duas perguntas aí, meus irmãos. E eu quero colocar como primeiro ponto aqui da mensagem a motivação correta do ministério. A motivação correta do ministério. Paulo ele vai dizer: porventura procuro eu agradar o favor dos homens? Paulo começa com essa pergunta retórica contundente. A estrutura do texto ele nos mostra que agradar a homens versus Deus. Imagine aí, homens, agradar a homens versus Deus. Imagine outra situação também, servo da opinião pública e servos de Cristo. Essas duas coisas, meus irmãos, elas são antagônicas e elas são irreconciliáveis. Agradar a homens e agradar a Deus é irreconciliável. Esperar opinião pública, ser servo da opinião pública, ela é antagônica a ser servo de Cristo. E nós não vivemos uma realidade hoje que muitos procuram agradar a homens, muitos dentro da igreja procuram louvor do público. Paulo, depois de ter acabado de afirmar que há somente um evangelho e que qualquer um que distorcer esse evangelho é maldito, alguém que queria agradar homens jamais ia rogar maldição em cima de alguém. E ele amaldiçoa aqueles que tentam agradar a homens. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou lá em Mateus 6:24, não é possível servir a dois senhores. O evangelho verdadeiro, ele confronta o orgulho humano. É por isso que Paulo ele diz: se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Deus. Paulo entendia que se a preocupação dele se fosse agradar a homens, ele jamais seria servo de Deus. E ele coloca a expressão servo, meus irmãos, que indica como alguém que é escravo de um senhor, indica submissão total. Paulo afirma que qualquer tentativa de agradar a homens compromete o senhorio de Cristo. E eu quero já trazer aqui 3 aplicações nessa primeira passagem, nesse primeiro verso, para nós hoje. Eu quero falar em relação à pregação. Um púlpito, meus irmãos, que ele evita textos difíceis para não ofender as pessoas, ele já começou a trocar o favor de Deus pelo favor dos homens. Para a igreja que adere o pragmatismo, o relativismo doutrinário, o evangelho adaptável, são sinais de uma busca por aprovação humana. A vida cristã, quando moldamos a nossa fé para caber nas expectativas sociais, deixamos de viver como servos e passamos a agir como consumidores religiosos. Isso não é uma aplicação atual para nós hoje? Há igrejas que procuram mensagens mais acessível, mais suave, mais agradável, que vai levantar a autoestima do homem. E Paulo ele não estava preocupado em agradar a homens. É ou não é verdade que há hoje muitas mensagens que ela mais massageia o ego do homem do que fala da cruz, fala de pecado, fala de arrependimento? Muito pelo contrário, meus irmãos, hoje os homens, a igreja,
quando eu falo a igreja, eu incluo todas as igrejas. A grande maioria, ela está voltada para pregar um evangelho que agrada ao homem. E nós temos um princípio reformado, né? Que o fim último da vida, ou o fim principal do homem, é a glória de Deus. Esse é o fim nosso. É glorificar a Deus e não a aceitação social. E aqueles impostores que estavam acusando Paulo que queria agradar, na realidade era eles que estavam agradando. Porque Paulo vai falar lá no capítulo 6 da mesma carta, verso 12 e 13, todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrange a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aí Paulo vai dizer, mais longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que maravilha, meus irmãos. Paulo não tinha compromisso com a sua autoimagem. Paulo, ele queria pregar o evangelho da graça. E louvado seja Deus por essa igreja, que os pastores, que os presbíteros, quando sobem a esse púlpito, eles não estão preocupados em agradar a homens, ou estão preocupados com a sua própria imagem, eles estão preocupados de pregar um evangelho cristocêntrico. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então, meus irmãos, depois de Paulo ter respondido essa insinuação contra ele, ele vai falar no verso 11 e 12, que faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por que Paulo ele está citando essa defesa em relação ao seu evangelho? E eu já quero intitular esse segundo ponto, o evangelho da justificação pela fé, sem as obras da lei, é defendido contra os caluniadores. O evangelho da justificação pela fé, sem as obras da lei, é defendido contra os caluniadores. Paulo aqui ele vai mostrar a origem divina do seu evangelho. Paulo ele vai dizer, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque ele vai dizer lá no prefácio da carta, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Se você for olhar as cartas de Paulo, ele não vai começar sempre falando dessa maneira, mas como ele já conhecia o cenário, o contexto e as acusações contra ele, ele começa dessa maneira aqui. Eu sou apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, nem por meio de alguma igreja. Eu sou apóstolo porque eu fui escolhido por Jesus Cristo e por Deus Pai. Hoje não existe mais apóstolos do calibre de Paulo, de Pedro, porque há algumas características que são fundamentais e que qualificava e que dava autoridade àqueles homens para serem apóstolos. Eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Atos capítulo 1. Judas, ele havia traído o Senhor e ele foi morto, cometeu suicídio. E aqui precisava ser feita a escolha
do outro apóstolo, capítulo 1, verso 15 ao 21, mas eu não vou querer ler todo, porque a passagem ela vai tomar um tempo. Mas aqui fala da escolha de Matias. Matias foi um dos apóstolos que foi escolhido depois que Judas foi morto. Ele vai falar lá no 21, olha o que era necessário para ele ser um apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Apóstolo era aquele que foi escolhido diretamente por Jesus, aquele que andou com Jesus e aquele que foi testemunha da sua ressurreição. E Paulo ele vai dizer que ele é tudo isso, porque os acusadores estão dizendo, não, ele nem um verdadeiro apóstolo ele é um impostor, mas Paulo ele vai defender a sua mensagem e ele vai defender a sua autoridade apostólica. E ele diz que a mensagem que ele havia recebido não era de homens, nem segundo o homem, mas ele havia recebido de Jesus Cristo. Jesus se revelou ao apóstolo Paulo, meus irmãos. A gente pode ler uma passagem aqui para a gente amarrar mais o que eu estou falando. Vamos ler Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, 13 a 18. Há várias passagens que falam da aparição do Senhor, de Paulo, na realidade, testemunhando a aparição do Senhor Jesus a ele. Mas olha o que diz aí, no capítulo 26, versos 13 a 18. Ele dando testemunha da sua conversão. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas das quais te aparecerei ainda. Paulo, ele viu, meu irmão, isso aqui não foi uma visão, foi uma aparição. Foi uma aparição do Senhor Jesus. E Paulo, ele vai dizer que ele é como aquele fora do tempo, que o Senhor apareceu a ele em outro momento. Está em Coríntios. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8. Só para você tomar nota. E Paulo, ele diz como se ele fosse um nascido fora de tempo e o Senhor apareceu a ele. Provavelmente a última aparição do Senhor Jesus a ele. É por isso que ele está dizendo, eu não recebi a autoridade, essa mensagem de ninguém, meus irmãos. Eu não fui lá em Jerusalém. Paulo, ele vai citar aqui depois, no verso 18, que decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci ali 15 dias. 3 anos. Aqui há uma discussão se é 3 anos da sua conversão ou se é 3 anos de quando ele voltou de Damasco. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que o evangelho que eu prego, ele não tem origem humana, ele tem origem divina. E esse evangelho, meus irmãos,
ele deve ser defendido contra os falsos mestres. E hoje há falsos mestres no meio do povo de Deus, com certeza, deturpando o evangelho da graça, acrescentando coisas, elementos, dizendo se você não guardar dias, você não tem salvação, dizendo se você comer alguns tipos de alimentos que eles consideram impuro, você está pecando. Há ainda muito o evangelho deturpado. E Paulo ele vai dizer aqui que o Senhor Jesus ele se revelou a mim de maneira soberana. É como se Paulo estivesse dizendo assim: o Senhor Jesus ele chegou com os 2 pés nos meus peitos, que eu não consegui resistir. A graça adentrou o coração de Paulo, aquele homem que era violento, aquele homem que perseguia a igreja, aquele homem que fazia até mesmo os crentes blasfemarem contra o nome do Senhor. Esse camarada que era zeloso, esse camarada que era radical. Paulo poderia ser considerado um terrorista. Um terrorista. Ele perseguia a igreja, matava os cristãos. Ele foi testemunha da morte de Estevão. E ele fazia isso achando que ele estava prestando culto ao Senhor. Ele vai dar esse testemunho. Mas, meus irmãos, Paulo, quando ele martirizava as suas vítimas, quando ele perseguia, quando ele prendia, certamente ele estava ouvindo o evangelho sendo pregado pelas vítimas. Ele era testemunha. Ele ouviu Estevão falar do evangelho, vendo os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus. Paulo, tudo isso ele estava ouvindo, testemunhando. Só que o coração dele ainda não tinha sido aberto para receber o evangelho. Mas Jesus Cristo, ele aparece de maneira soberana a ele. E quando Jesus aparece a Paulo, naquele momento, na estrada de Damasco, Paulo, ele entendeu que Jesus Cristo era o Messias, o esperado de Israel. A revelação soberana de Deus foi manifestada a Paulo, que viu Jesus, esse Jesus ressurreto. Então Paulo ele continua dizendo: meus irmãos, vocês ouviram qual era o meu procedimento antes da minha conversão? Ele vai dizer aqui, porque ouviste certamente qual foi o meu procedimento anteriormente, no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. As pessoas que acusavam Paulo de impostor não têm cabimento. Como é que um camarada que era de uma facção de prestígio, os fariseus, ele ia abrir mão disso tudo que ele tinha, do zelo, do respeito, para pregar um evangelho que ele ia ser perseguido? Não tem cabimento. Isso só pode ser algo sobrenatural que aconteceu na vida daquele homem. O evangelho da graça transformou a vida de Paulo. Meus irmãos, Paulo era um perseguidor terrível da igreja. Terrível. Paulo vai nos mostrar aqui que o evangelho ele não nasce na experiência religiosa, nem do raciocínio humano. O evangelho aqui é revelado de maneira soberana de Deus. Paulo era um homem extremamente zeloso, ele considerava a própria experiência dele como prova de que zelo pela lei não pode salvar ninguém. Essa mesma graça que invadiu Paulo de maneira soberana, ela continua invadindo corações hoje. É claro que hoje nós não
Não acreditamos mais em visões e revelações, porque nós acreditamos que a revelação está completa. Nós não precisamos de mais nada para ser revelado, porque nós temos já a palavra do Senhor em nossas mãos, suficiente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, o Espírito Santo, meus irmãos, ele age iluminando o coração do pecador. E quando o pecador é iluminado pelo Espírito Santo, ele se rende ao Senhor. Assim como Paulo, ele foi chamado, ele foi escolhido, assim também o Espírito Santo continua fazendo hoje pela pregação do Evangelho. Então, Paulo ele continua no verso 13 e 14, falando da incapacidade da religião sem Cristo. Ele vai dizer, 13 e 14, porque eu visto qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muitos, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E aí no verso 15 e 16, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e nem sangue. Paulo ele vai mostrar aqui, meus irmãos, que a iniciativa é soberanamente de Deus. A graça ela nos alcança não por mérito, não por zelo, não por algo que nós fazemos, mas é por iniciativa soberana de Deus. Foi a graça que alcançou Paulo. Não foi o seu zelo no judaísmo, mas foi a graça. E Paulo ele está falando aqui para comprovar que não era mérito dele. A pregação do Evangelho não vinha de homens, mas vinha diretamente do Senhor Jesus Cristo. Aqui provavelmente, como Paulo era um grande conhecedor da lei de Deus, ele pode ter invocado aqui de maneira consciente o chamado de Jeremias capítulo 1, verso 5, ou talvez do servo de Isaías 49, de 1 a 5, os quais foram chamados para serem mensageiros de Deus, como ele também foi chamado. Paulo estava consciente do seu apostolado, e ele dava continuidade às tradições do Antigo Testamento. O chamado é pela graça. Você, crente, foi chamado pela graça. Foi antes de você nascer. Paulo ele deixa isso claro. Aqui nós temos uma doutrina de maneira explícita, a doutrina da eleição. Paulo ele foi separado no verso 15, antes de nascer, e me chamou pela sua graça. Graça é um favor imerecido, não há mérito. O Senhor não chamou ele porque ele era um judeu zeloso, mas foi por graça. E a graça do Senhor é que nos alcançou. E Paulo ele estava trazendo isso porque aqueles irmãos daquela igreja estavam se afastando da graça que salva, estavam se submetendo a novo jugo, o jugo da lei, das obras, dos méritos, querer ganhar favor de Deus. E aí tem várias passagens que Paulo ele embasa o evangelho da graça. Romanos capítulo 4, versos de 4 a 8. Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos capítulo 9, versos de 1 a 13. A graça é um dom gratuito de Deus, meus irmãos. A graça do Senhor, ela não apenas convida pecador, ela transforma. O centro da conversão é Cristo. Cristo revelado. E eu posso trazer aqui algumas ênfases dessa escolha, ênfase reformada. Nós temos aqui a doutrina da eleição soberana de Deus. Ele escolhe de maneira soberana, até essa escolha é feita até mesmo antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de Paulo nascer, essa escolha já havia sido feita. No plano eterno de Deus, Ele escolheu de maneira soberana a mim, a você, a Paulo.
Nós temos também a doutrina do chamado eficaz. Esse chamado ninguém pode resistir, meus irmãos. Ninguém pode resistir. Uma vez que o Senhor o chama, o pecador não pode resistir. Quando o Senhor apareceu na estrada de Damasco a Paulo, ele não apareceu: tu quer, Paulo? Tu aceita? Não, Paulo ele estava rendido, completamente rendido. Quando Paulo pregou o evangelho aos gentios, os homens se arrependiam, os homens querendo saber como aceitar, ele dizia: o que nós vamos fazer? Ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Vai ter muitas pessoas ouvindo a verdade do evangelho, o evangelho da graça, como muitos ouviram naquela época, mas muitos não terão o coração aberto para receber Cristo. É por isso que nós somos um privilegiado. A graça invadiu o nosso coração de maneira irresistível. Foi essa graça que alcançou o apóstolo Paulo. E é por isso que ele faz essa defesa, meus irmãos, tanto do seu apostolado como da sua mensagem, porque ele era um mensageiro autorizado. E essa graça que havia alcançado Paulo, agora ela o envia. E essa mesma graça que nos alcançou não é para a gente ficar na nossa zona de conforto, ela deve nos enviar, proclamar o evangelho, para que aquelas ovelhas que estão perdidas, elas ouçam a voz do bom pastor. Foi assim que nós chegamos aqui. Alguém pregou o evangelho da graça. O Senhor, Ele deixou meios para a conversão dos homens, e os meios é a pregação do evangelho. Nós devemos pregar, meus irmãos, nós fomos chamados para ser enviados, e Paulo ele entendia de maneira perfeita isso. Paulo ele vai fazer aqui para finalizar no capítulo 17, depois de ter dito que ele havia recebido o chamado do próprio Senhor, ele vai dizer que o conteúdo da sua mensagem, ele não precisou de validação de homens. Ele não precisou buscar a aprovação de homem algum. E isso aqui é muito interessante, meus irmãos, no verso 17, que ele diz: depois que eu fui chamado no caminho a Damasco, eu não consultei, eu não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A gente conhece muito bem a história. Paulo, quando ele, na estrada a Damasco, o Senhor apareceu a ele, era uma luz tão forte que ele perdeu a sua visão, e os homens que estavam com ele o guiou. O Senhor Deus disse aonde é que ele deveria ir, Senhor Jesus. E ele foi para Damasco e ficou ali na casa de um servo do Senhor. E aquele servo do Senhor teve uma visão dizendo: vai até Paulo, ele vai estar ali no endereço tal. E aquele servo disse: esse aí, Senhor? Paulo? Ele que vinha perseguir a igreja, inclusive estava vindo para cá para poder perseguir e prender. Mas o Senhor diz: esse eu escolhi. Foi esse que eu escolhi para pregar o meu evangelho entre os gentios. Meus irmãos, Paulo ele não precisou ir a Jerusalém. Provavelmente nesses 3 anos, Paulo ele foi meditar naquilo tudo que estava acontecendo, nessa transformação, nessa mudança soberana na sua vida. Talvez nesse período o Senhor Jesus apareceu até várias vezes a Paulo, falando com ele, trazendo luz ao conhecimento que ele tinha da lei. Por isso que Paulo está dizendo: eu não fui buscar instrução de homem nenhum. Decorrido 3 anos, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. É pouco provável, né? Que Paulo ele pudesse aprender alguma coisa desses homens em 15 dias. Paulo, inclusive, ele vai falar no capítulo 2 da carta aos Gálatas, quando ele foi para aquele grande concílio que teve em Jerusalém, ele diz que até mesmo Tito, que era grego, ele foi constrangido a circuncidar. Mas ele diz no capítulo 2, verso 4,
E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, gentios. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo está validando aqui a sua autoridade apostólica. Eu não aprendi de ninguém. Não foi homem, foi Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é importante para nós trazermos hoje. Paulo ele estava preocupado com a vida daqueles irmãos. E hoje, Terceira Igreja Presbiteriana, eu quero trazer essa mensagem a vocês para que vocês se submetam à verdade do Evangelho, de maneira fiel, porque não é mais uma realidade nossa. Há muitas igrejas, inclusive presbiterianas, que estão desvirtuando da sua fidelidade às Escrituras. E eu não sei até quando a Terceira Igreja vai permanecer fiel. Eu não sei até quando que os pregadores que subirem nesse púlpito irão pregar de maneira fiel o Evangelho da graça, sem acrescentar nenhuma gotazinha de veneno. E eu quero trazer essa verdade aos meus irmãos e já trazer aqui conclusões para a gente encerrar. Quem vê Cristo de maneira suprema como Ele é, não negocia a mensagem com o fim de buscar aplausos. Paulo nos ensina, meus irmãos, que o Evangelho ele nasce em Deus, ele é revelado em Cristo, ele é aplicado pela graça, e o resultado dessa somatória é servos enviados. Onde o Evangelho governa, a aprovação humana, ela perde poder. E que Cristo ocupa o trono. Algumas aplicações aqui para nós hoje. Examine, igreja, quem é que governa as suas decisões. É Cristo ou a opinião pessoal ou a opinião pública? O que é que governa você? É agradar a homens ou agradar a Cristo ou servi-lo? Confie na suficiência da revelação do Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Não precisa ser atualizado. Não precisa ser moldado à cultura. Nós não precisamos abraçar as pautas ideológicas. Nós não precisamos agradar o homem. Nós precisamos ser fiel à Escritura. Presbíteros aqui, nós precisamos ser fiel à Escritura do Senhor. Doa quem doer. Quando nós prepararmos os nossos sermões, não ficamos pensando, poxa, isso aqui pode ofender isso aqui pode desagradar. Não, seja fiel à exposição do Evangelho. O Evangelho ele não precisa ser reinventado. Descanse na graça de Deus. O Evangelho que procede de Deus, ele sempre vai humilhar o homem. Ele nos transforma e nos envia para a glória de Cristo. E eu quero trazer só uma palavra que o presbítero Nadiel ele trouxe de manhã na sua exposição. E eu quero terminar com isso. O orgulho espiritual é o pior inimigo do Evangelho da graça. O orgulho espiritual é o pior inimigo do Evangelho da graça. Amém, meus irmãos? Tu és bem-vindo aqui.